Antes de começar, um aviso. Se você precisa de ajuda em relação ao uso de álcool, é possível procurar o Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, que faz parte do Sistema Único de Saúde, ou os Alcoólicos Anônimos. Por que eu decidi não beber em janeiro? Eu sempre sinto que o álcool, ele atrapalha os meus ganhos na academia. Eu percebi que o álcool faz parte de grande parte da minha vida, então eu resolvi mudar isso. Aí dá pra usar isso como detox ou pra perder um quilinho aí, que a gente tava precisando depois dos perus que a gente comeu. O lance todo é, escolha sua desculpa e vem participar. Nas redes sociais circulam muitos vídeos falando sobre o janeiro seco. A proposta é a seguinte: ficar um mês inteiro sem álcool e ver como o organismo e o humor reagem. A ideia surgiu no Reino Unido como uma campanha de conscientização. Isso foi lá em 2012. E pegou carona numa tendência global, a redução do consumo de bebidas. Um fenômeno que é observado também aqui no Brasil. Assim como já ocorreu com o hábito de fumar, os dados mostram que o brasileiro também está bebendo menos. Uma pesquisa realizada pelo Ipsos IPEC mostra que 2 em cada 3 brasileiros declaram não ter consumido álcool durante todo o ano passado. E são os jovens que lideram essa mudança. Entre aqueles que têm 18 e 24 anos, a proporção dos que não bebem álcool subiu de 46% para 64% em apenas 2 anos. Uma mudança de comportamento que já começou a mexer com o mercado. A maior cervejaria do país tem investido em lançamentos sem álcool e as vendas estão crescendo. Ainda assim, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o consumo de álcool por pessoa no Brasil segue acima da média de outros países. E continua sendo um problema de saúde pública. Cada 5 minutos, uma pessoa morre no Brasil por causas ligadas ao consumo de álcool. De acordo com o estudo da Fiocruz, o hábito de beber causa um prejuízo de cerca de 19 bilhões de reais por ano ao país. 1 bilhão provém de hospitalizações e procedimentos ambulatoriais pelo SUS. O restante faz referência a custos indiretos, que compreendem perda de produtividade por morte prematura, licença e aposentadoria precoce, perda de dias de trabalho por internação hospitalar e licença médica previdenciária. Por outro lado, o uso abusivo de álcool tem registrado aumento. E preocupa também que jovens passem a usar outras substâncias, como vape e drogas sintéticas. Diante de tantas mudanças, fica uma questão: qual o lugar das bebidas alcoólicas na nossa sociedade? Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é: o Brasil bebendo menos. Minha convidada é Mariana Tibes, doutora em Sociologia e coordenadora do CISA, Centro de Informações sobre Saúde e Álcool. Segunda-feira, 19 de janeiro. Mariana, os brasileiros e brasileiras estão bebendo menos. Vou relatar aqui o que as pesquisas dizem. Entre os jovens de 18 a 24 anos, a abstinência subiu de 46% para 64%. E entre os de 25 a 34 anos, de 47% para 61%. Destrinchando aqui esses dados, dá para dizer, em comparação com outras gerações, que o jovem de hoje vê a bebida de uma forma diferente e por quê? Sim, os dados indicam que o jovem ele tem uma relação diferente com o álcool do que havia em outras gerações. Isso já acontecia, essa queda no consumo de álcool, ela já era observada em outros países, conforme as pesquisas mostravam. Então, na Inglaterra, na Irlanda, na Austrália, a gente já tinha dados bastante consolidados de que os jovens estavam, sim, bebendo menos e que a geração atual, a geração de jovens atual, era a geração mais abstêmia da história. Mas aqui no Brasil a gente ainda não tinha nada que pudesse confirmar essa tendência. Até que no ano passado, essa pesquisa da Ipsos veio a confirmar, sim, que no Brasil também a juventude está se tornando mais abstêmia. A gente teve uma queda muito expressiva do consumo de álcool nesse último ano de 2025. E eu acho que isso pode ser explicado por uma série de fatores, Natuza. Primeiro, mais informação. Eu acho que essa é uma geração muito mais informada a respeito dos riscos que o álcool pode causar para o corpo humano, principalmente os riscos do uso excessivo de álcool. E isso acho que está ligado também com uma mudança na percepção e no sentido que a embriaguez tem para essa geração. Então,
Se para as gerações anteriores ficar embriagado ainda era visto como alguma coisa bacana, uma coisa positiva, uma coisa muito presente na sociabilidade, para essa geração ficar bêbado já não é mais visto dessa forma. Pelo contrário, é visto como símbolo de vulnerabilidade, de você estar se expondo a situações de violência, inclusive até para as mulheres, de você poder perder o controle sobre as suas ações. Então, isso não é visto como uma coisa positiva para esses jovens, a embriaguez. Para mim não era algo que, como as outras pessoas dizem, me ajudava socialmente ou me fazia me divertir mais. Eu acho que também tem um outro fator, que são jovens que utilizam muito a rede social, as mídias sociais de forma geral. Então tem também uma grande preocupação com a reputação, né, de você poder fazer algo e se arrepender depois, e isso ficar registrado lá, né, para sempre na internet. E por fim, eu também destacaria a questão da preocupação com a saúde. Essa também é uma geração que frequenta muito mais a academia do que as gerações anteriores, é uma geração que corre, é uma geração que está preocupada com o corpo, com a saúde, com a estética. Não é mais interessante você postar uma taça de vinho. É mais interessante você acordar no domingo e postar foto de uma medalha de corrida. E é o que todo mundo está fazendo. E isso acaba interferindo também nessa questão de parar de beber, né? Então eles param de beber também porque estão preocupados com a saúde física e mental. E há indicativos de que eles estejam trocando o álcool por outras substâncias, vape, há diversos relatos de crescimento de uso entre jovens, cigarro, maconha, outras drogas. O que tem aí de sinal sobre o que esses jovens estão fazendo? Olha, de fato a gente tem algumas pesquisas, como a Covitel, por exemplo, o último Lenad, que mostraram um crescimento grande no uso de vape, por exemplo. Os dados em relação a outras drogas ainda são muito inconsistentes, né? E eles mostram uma certa estabilidade. O vape, de fato, a gente observou sim um crescimento. Mas eu não diria que essa é uma relação automática, Natuza. Ou seja, você não chamaria de troca, né? Eu não chamaria de troca. Eu acho que podem ser fenômenos separados, paralelos, mas não dá para a gente dizer que os jovens estão trocando o álcool pelo vape. Isso eu acredito que não esteja acontecendo, que não seja esse o motivo para essa mudança que a gente está observando. Agora, que tipo de relação a sociedade brasileira tem hoje com o álcool? O álcool ainda é visto como central na socialização, por exemplo? Eu acredito que sim. O álcool, ele é uma substância que ele está presente na sociedade humana há 13 mil anos. E tem grandes registros na nossa história, nas nossas culturas, de que o álcool, ele é, sim, central na nossa civilização e ele é muito importante para a sociabilidade. E eu não vejo que esses dados que a gente trouxe agora, eles vão indicar que as pessoas vão abandonar o álcool, que o álcool vai desaparecer da nossa cultura simplesmente. Eu não acho que seja por aí. Primeiro que eles estão muito segmentados ainda por faixa etária. A gente não nota essa mudança de hábitos em outras gerações. Pessoas mais velhas continuam bebendo como sempre beberam, por exemplo. O que a gente nota é uma mudança um pouco mais segmentada, tanto em relação à geração quanto em relação ao tempo, também muito recente, né? E o álcool, ele sempre teve esse papel cultural, né, de lubrificante social, né? As pessoas usam o álcool para poder relaxar, para poder abaixar a guarda, né, em ocasiões sociais, em festas e outros tipos de eventos. Então, eu acredito que esse papel cultural do álcool, ele não está sendo abalado. Eu não acho que é isso que a pesquisa está dizendo. Em termos gerais, qual é o principal recado da pesquisa? Olha, a pesquisa mostra que a gente tem uma queda expressiva, de fato, do consumo entre os jovens, principalmente dessa faixa etária entre 18 e 24 anos e de 25 a 34 anos, que mostra uma mudança de hábito muito importante desses jovens, que estão provavelmente muito mais preocupados com os riscos que o álcool pode ter para a saúde do que as gerações anteriores, né? Então, se os mais velhos ainda viam o álcool como uma substância que ajudava muito a marcar a transição do momento do trabalho para o momento do lazer, então agora acaba o meu trabalho, agora eu posso começar a relaxar. E agora é o momento de eu usar álcool. Então, o álcool ele era um marcador dessa transição,
né? Ele marcava esses momentos de prazer, de sociabilidade. Agora, para essa geração atual, isso já não está tão presente, né? Eles são mais adeptos de programas diurnos, fazer esportes, frequentar cafeterias. Então, todos esses tipos de atividades são atividades que não necessariamente combinam com o uso de álcool. Então, a gente começa a observar mudanças bastante importantes nesses hábitos e que estão refletidas aí nessa queda do consumo de álcool entre jovens. Bom, a gente sabe que há diferentes formas de se consumir álcool. A forma moderada, a forma ocasional, a forma abusiva. Como é que essas relações com o álcool variam no Brasil em comparação com outros países? Dá para a gente colocar em paralelo o Brasil com países semelhantes ou até mesmo diferentes? Sim, isso é uma questão muito importante, porque existe o mito de que o brasileiro ele bebe muito. Isso é muito disseminado. E os dados não mostram isso. Na verdade, muito pelo contrário. A gente vê que agora, atualmente, né, no último ano da pesquisa, em 2025, mais de 60% dos brasileiros se declararam abstêmios, ou seja, eles não bebem nada. Mais da metade da população, de fato, não bebe no Brasil. E as que bebem, a maior parcela, mais ou menos 21, 22%, fazem uso moderado de álcool, né? E a gente tem aí 15% que faz o uso abusivo, que é aquele uso que é quando eu bebo uma grande quantidade num curto período de tempo. Apesar da queda no consumo de álcool, a pesquisa revela um dado alarmante. 8 em cada 10 consumidores abusivos consideram a forma como bebem moderada. 21% dos entrevistados disseram beber moderadamente e 15% admitiram beber de forma abusiva, isto é, 5 doses ou mais por ocasião. Desses, a maioria é homem e tem entre 35 e 44 anos. O brasileiro bebe quase 8 litros de álcool por ano, segundo a Organização Mundial da Saúde. Em outros países, a gente tem outros padrões para a gente tentar comparar, né? Por exemplo, Itália, Portugal, França, os países mediterrâneos, eles consomem muito álcool. Então, o consumo médio de álcool é muito grande lá. Mas é diferente o padrão de consumo. Eles tendem a consumir pouco álcool em cada ocasião. O consumo está mais centrado nos momentos de refeições. Então, é durante o almoço, durante o jantar que eles vão consumir álcool. E, em geral, é uma taça de vinho, né? Ou uma lata de cerveja, ou um drink. Eles consomem pouco por ocasião. E esse é um padrão de consumo que ele está muito menos associado a problemas do que aquele padrão de consumo intenso, né? Que é quando a pessoa realmente bebe para se intoxicar. Ela bebe muito numa única ocasião. E isso acontece ainda muito no Brasil, né? No Brasil a gente tem as duas formas, eu acredito. Tanto a forma mais moderada, né? Que é mais típica dos países mediterrâneos, quanto essa forma mais abusiva, né? Elas convivem. E aqui ainda prevalece muito mito também de que se eu beber muito só nos finais de semana, isso não vai me trazer nenhum tipo de malefício. Então, isso é muito comum, né? As pessoas acharem que é possível, por exemplo, fazer uma poupança de álcool. Eu não vou beber durante a semana, mas vou compensar isso no sábado, quando eu for no meu churrasco. Isso é um outro mito, né? Porque para o nosso fígado, ele não sabe se é final de semana, se é dia de semana, e o que importa é que quando você bebe uma grande quantidade de álcool de uma única vez, você está aumentando muito o risco de você ter problemas, né? O álcool, ele tem uma série de efeitos no nosso organismo, né? Então, aqueles sintomas no efeito depressor, no sistema nervoso central, as pessoas têm euforia, têm perda de equilíbrio. Mas em pacientes com diabetes, por exemplo, esse efeito agudo pode levar à hipoglicemia, que muitas vezes ela é tardia, 4 a 6 horas depois da ingestão alcoólica, e esses pacientes podem ter uma hipoglicemia severa. E um alerta para os riscos dos efeitos crônicos do álcool, né? Que há mais de 100 condições médicas relacionadas ao consumo de álcool. Então, ele altera desde a parte metabólica, então, levando à hiperglicemia, risco de diabetes, um risco maior de síndrome metabólica e de obesidade, né? E na parte de fígado, né? O metabólito principal do álcool, que é liberado no fígado, ele é extremamente tóxico para as nossas células hepáticas. Então, pode levar a esteatose e outras doenças relacionadas, além de risco de câncer e
né, por aí vai. Então, a nossa cultura, ela ainda vê, de certa forma, esse uso excessivo como natural. E eu acho que essa pesquisa mostra que pelo menos uma parcela da nossa sociedade, aí os mais jovens, estão começando a desnaturalizar um pouco essa visão, né? Ou seja, a embriaguez, esse consumo excessivo, abusivo, ele passa a ser visto de forma negativa para essas pessoas. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com a Mariana Tibbs. Já que você usou a expressão mito, queria checar contigo se há mito nessa ideia. Eu já vi muita gente dizendo assim, não, eu sou muito resistente ao álcool, a minha tolerância é alta. Isso é mito ou é verdade? Há pessoas mais tolerantes e que essa tolerância é um sinal de resistência aos efeitos do álcool? A tolerância, ela não é um sinal de resistência. Na verdade, ela é um sinal de alerta. Porque quando a pessoa passa a fazer o uso excessivo e ele se torna frequente, a tolerância ela acontece. A pessoa vai ficando cada vez mais tolerante aos efeitos do álcool. Ou seja, ela demora mais para perceber que ela está sendo afetada pela substância, né? Mas isso não significa que a substância não está agindo de forma negativa no corpo da pessoa. Ou seja, não significa que ela está ficando resistente aos danos. Os danos são iguais. Tanto faz se a pessoa está sentindo o efeito do álcool ou não. A questão é o padrão do consumo. Quando você bebe de forma excessiva e frequente, certamente você vai ter algum tipo de problema no futuro. Bom, embora tenha crescido de maneira expressiva, né, o número de pessoas, em particular jovens, dizendo que estão consumindo menos álcool, os índices ainda são bastante altos no Brasil, né? Sim, os índices ainda são bastante altos. A gente já vem monitorando os dados de consumo abusivo há bastante tempo aqui no Brasil, né? E a gente observa que a gente teve um aumento da prevalência de uso abusivo entre as mulheres nos últimos anos. E isso é muito importante, né? Porque as mulheres, elas são biologicamente mais sensíveis aos danos do álcool. Como as mulheres costumam ter mais gordura corporal e menos água do que os homens, o álcool acaba ficando mais concentrado no sangue. Além disso, os homens têm uma quantidade maior de uma enzima chamada álcool desidrogenase, que ajuda o estômago a metabolizar o álcool. Ou seja, no corpo das mulheres, o álcool sai do sistema digestório mais alcoólico, o que faz com que ele seja mais absorvido pelos próximos órgãos. Já entre os homens, o uso abusivo ele vem se mostrando estável, né? Não cresceu, não diminuiu, está estável. Mas isso mostra que ainda existe uma grande parcela da nossa população que tem esse padrão de consumo que é bastante nocivo. E hoje a gente quase não tem nenhuma política pública que possa, que trate desse assunto aqui no Brasil, né? Então essa lacuna, essa ausência, ela acaba impactando muito nesses dados que a gente traz. Mas isso não é um fenômeno restrito só ao Brasil, né? Esse aumento do uso entre mulheres, ele está muito presente no mundo todo e reflete mudanças mais amplas aí de comportamento, mudanças culturais, né? Maior igualdade também entre homens e mulheres. Então a gente é um panorama complexo, né, Natuza? De um lado a gente tem jovens da geração Z que estão parando de beber, de outro a gente tem mulheres que estão aumentando o consumo para tentar enfrentar estresse, para enfrentar sobrecarga de trabalho. Então não é um cenário muito simples, muito fácil. Eu acho que ainda a gente tem poucos dados a respeito. Eu acho que faltam pesquisas mais sólidas para a gente entender mais a fundo esses fenômenos, principalmente a respeito das motivações dos jovens. Porque a gente está falando aqui de hipóteses, né? Então tem a preocupação com a saúde, tem a preocupação com a reputação. Acho que tem essa questão da mudança da percepção do álcool mesmo, que passa a ser visto como mais arriscado. Mas lembrando que são hipóteses, a gente precisa ter pesquisas mais sólidas, mais consistentes, para a gente entender mais a fundo todo esse cenário, todo esse panorama. Mariane, como é que esse consumo se apresenta em diferentes estratos da população, diferença de renda, por exemplo? A queda do consumo entre jovens, ela foi mais observada entre jovens das classes A e B, com mais escolaridade. Ao passo que a maior predominância ainda de uso excessivo de álcool acontece entre homens de baixa escolaridade,
das regiões do centro-oeste e do norte do Brasil. Então é importante a gente lembrar que também é um fenômeno que está segmentado e que tem ainda uma desigualdade, até nessa queda do consumo de álcool, né? E que o consumo excessivo ele ainda é muito ligado à vulnerabilidade social, ele é muito ligado a enfrentamento de dificuldades. Eu acho que tudo isso ainda precisa ser muito discutido no Brasil. E para a gente terminar, Mariana, eu quero fazer uma pergunta de incentivo a quem está pensando parar de beber. O que muda no corpo, na mente, na qualidade de vida quando a gente deixa o álcool? Muitas pessoas que embarcam nessa jornada, seja por conta de movimentos como Janeiro Seco, Sóbrios Curiosos, ou porque decidiram se conhecer melhor, né, quando deixam de beber, elas relatam que elas passaram a dormir melhor, né? Então, porque o álcool ele afeta muito o sono de forma negativa, a pele melhora muito quando a pessoa deixa de beber, as pessoas notam melhora na produtividade, então você tem mais disposição, você tem mais energia ao longo do seu dia. As mulheres, né, que existe uma interação entre os hormônios femininos com o álcool, então muitas mulheres notam melhorias no seu ciclo menstrual, ficam mais reguladas. Então são benefícios que as pessoas que deixam de beber ou fazem pausas ou até só reduzem o consumo já costumam notar, né, que são bem interessantes. Mariana, muito obrigada por você ter topado conversar com a gente e um bom trabalho para você. Obrigada, Natuza. Eu que agradeço a oportunidade. Antes de terminar, um recado. Se você ouve o assunto no Spotify e gostou do episódio, é assunter mesmo, dá 5 estrelas e compartilha esse episódio com quem você quiser. Você pode nos ouvir no G1, no YouTube e em todas as plataformas de áudio. Este episódio usou áudio da TV Cultura. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva e Carlos Catelan. Neste episódio, colaborou também Paula Paiva Paulo. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.